Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, G-Civil da SA Solução de Engenharia. Estou aqui para mais um Pergunte ao Silvio Andrade. Neste vídeo, vou atender a solicitação de Ilka Adriane e falar sobre fogo em estruturas de concreto armado. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, Ilka, embora o incêndio possa ser devastador para as estruturas de concreto armado, o concreto tem alta resistência ao fogo, protegendo vidas, patrimônio e meio ambiente. Agora, por que o concreto tem alta resistência ao fogo? Vamos ver. Porque, veja, não queima e não aumenta a carga de incêndio. Não produz fumaça nem gases tóxicos. Tem alta resistência ao fogo e interrompe a propagação do mesmo. É fácil de reparar após o incêndio e não é afetado pela água para apagar o fogo. Agora, por que é que ele tem todas essas características? Porque ele, por causa de sua composição mineralógica e sua porosidade. Então, sua estrutura porosa e sua composição mineralógica fazem com que o concreto seja incombustível, ou seja, não queime, e possui baixa condutividade térmica, ou seja, dificulta a propagação do calor. Então, você veja que os danos podem ser sérios, óbvio, mas o concreto ele tem uma proteção muito grande. Porque até 300 graus, se o concreto atingir uma temperatura de até 300 graus centígrados, ele não tem praticamente nenhuma perda de resistência. Agora, perceba, não é a temperatura do fogo, é a temperatura do concreto que nós falamos que ele tem baixa condutividade térmica. Tá? Baixa condutividade térmica, então o concreto, devido a essa sua baixa condutividade térmica, né, essa baixa condutividade calorífica, o que acontece? Demora muito tempo para que ele atinja temperaturas perigosas para o concreto, ok? Agora vamos ver então o que? O comportamento do concreto versus a temperatura. Então tem aqui esse gráfico com a temperatura de 20 a 200 graus, o que acontece? Evaporação da água capilar. De 300 graus a 400 graus, perda de água do gel, aparecimento das primeiras fissuras superficiais e o hidróxido de cálcio se transforma em óxido de cálcio. Claro, o hidróxido de cálcio é o cal hidratado. Se a água sai, nós vamos fazer uma reação inversa. Nós vamos transformar o hidróxido de cálcio em cal, ok? Em óxido de cálcio. De 500 a 600 graus, concreto começa a desagregar. E de 900 a 1000 graus, o concreto desagregado sem nenhuma resistência. Então você veja que interessante, o concreto de 20 a 200, ele fica numa cor cinza, então acabou o incêndio, se o concreto atingir uma temperatura até 200 graus, ele vai continuar na cor cinza. Agora, de 300 a 500, ele vai ficar num tom rosa. Então você percebe que de 300 a 500 tom rosa, de 600 rosa a vermelho, 900 cinza avermelhado e 1000 graus ele fica amarelo. Agora, com relação à redução da resistência residual, resistência residual percentual e resistência inicial, o que acontece? Com 20 graus de temperatura ambiente é um pouco mais, 100%. Então, o concreto vai estar com 100% da sua resistência inicial. Agora, de 200, ele vai para 95%, de 200 a 300. Então, veja, até atingir a temperatura de 300 graus, o concreto só perde 5% de sua resistência inicial. Então, ele praticamente não tem nenhum problema com relação à resistência. Agora, a partir de 400, ele vai para 88%, depois 75%, a 655%, 10% e 0%. A 1000 graus, ele não tem mais nenhuma resistência. Agora veja que é muito comum nós termos concreto que atinge temperaturas abaixo de 300 graus Celsius e ter deformação naquele concreto, ou seja, ele tem resistência suficiente, ele só perde 5% da sua resistência à compressão, mas ele tem uma deformação. Por quê? Porque o módulo de elasticidade, ele sim é muito influenciado pelo aumento da temperatura. Então, se a gente for ver o módulo de deformação percentual em relação ao módulo inicial, claro, 20 graus, 100%, mas quando ele chega a 200, ele já vai para 70%. Ou seja, você veja que o concreto atinge 200 graus Celsius, o FCK pode ter perdido apenas 5% ou até menos, mas o módulo de elasticidade já perdeu 30%. Quando ele chega a 300 graus, 50% ele já perdeu. Então você veja que, mesmo com concreto com resistência suficiente à compressão, ele começa a se deformar, mesmo com concreto com resistência. E aí vai queda abaixo, 38, 35, 20 e 0. Então você percebe
que quando a gente tem fogo na estrutura, nós temos o problema das deformações que são mais elevadas do que a perda de resistência do concreto. Então, quando a gente tem o fogo, o que acontece? A gente vai ver o coeficiente de expansão térmica e o coeficiente de condutividade térmica. Agora, antes disso, eu gostaria de falar o seguinte. Vocês perceberam que o concreto, à medida da temperatura que o concreto absorve daqui do fogo, ele vai mudando de cor. Então, veja, quando acaba o incêndio já foi apagado, não tem, o bombeiro libera a entrada dos engenheiros para dar uma olhada na obra, é interessante, primeiro, lavar a estrutura. Por quê? Porque ela vai estar cheia de fuligem, ela vai estar toda esfumaçada, para que a gente possa ver qual a cor que o concreto está. A gente vê que de 200 a 300 ele fica na tonalidade rosa. Então, você pode, de 300 a 500 ele fica na tonalidade rosa. Então, você pode perceber que ele pode estar muito afetado ou pouco afetado, mas você já tem uma noção em relação à cor daquele concreto. Tá? Então, claro, é um parâmetro inicial. E depois você faz os ensaios, né, tirando os corpos de prova para analisar como é que está a resistência do seu concreto e a modularidade. Agora, é importante entender também no fogo, na estrutura do concreto armado, o coeficiente de expansão térmica e o coeficiente de condutividade térmica. Por quê? Porque o coeficiente de expansão térmica do aço e do concreto são muito similares. Tá? Então, como eles são muito similares, eles vão o quê? Eles vão, com o calor, expandir mais ou menos de forma uniforme e também, quando esfriar, também vai ter a retração mais ou menos uniforme. Então, você, com relação a coeficiente de expansão térmica, você não tem nenhum problema de diferencial. Então, o aço e o concreto vão expandindo mais ou menos igual. Tá? Agora, já a condutividade térmica, a do aço é 4.000 vezes maior do que a do concreto. Então, o que é que isso acarreta? Acarreta que o calor irá se espalhar através do aço, expandindo em áreas onde o concreto tem temperatura inferior, promovendo lesões e fissuras. Então, você veja que o concreto, numa parte lá está mais frio, mas o aço ele conduz o calor e ele começa a expandir e provocar, superar a resistência à tração e provocar fissuras e danos ao seu concreto. Então, é muito importante a gente perceber que o cobrimento da armadura, neste caso, é um grande protetor contra incêndio. Por quê? Porque como o concreto tem uma baixa condutividade térmica, ele vai deixar o aço mais frio. Então, se você não tem cobrimento, uma estrutura tem um incêndio, ela tem pouco cobrimento ou sem cobrimento, os danos vão ser muito maiores. Tá? Porque o aço, quando ele chega aos 600 graus, ele pode ficar o quê? Quebradiço, ele pode partir. Então, você perceba que tudo isso a gente tem que entender na execução da estrutura, aquele cobrimento da armadura. Então é isso que a gente fala, tem que saber executar bem a estrutura de concreto armado. E várias vezes eu já falei, estou falando em todos os vídeos, nós lançamos um curso exatamente da execução da estrutura para que a gente comece a ter uma estrutura de mais qualidade. Aqui na descrição do vídeo nós temos o link do curso para você dar uma olhada e ver o vídeo que nós explicamos todos os detalhes desse curso, ok? Agora veja, no fim, a gente vai fazer inspeção, ensaios e decisão com relação à estrutura. Então você chegou aqui na estrutura, você vê que aqui tem uma deformação, está todo cheio de fuligem. Então a primeira coisa, você lava e faz o quê? Inspeção visual para ver as condições da estrutura, se está muito fissurado, se está pouco fissurado, qual é a cor da estrutura, que vai lhe dar os parâmetros. A partir daí, fazer ensaios laboratórios, ou seja, ultrassom, por quê? A velocidade de propagação da onda do ultrassom depende, entre outros fatores, do modo de elasticidade. Então você começa a perceber como está o modo de elasticidade da sua estrutura através do ultrassom. Extração de testemunhos para análise de laboratório, ou seja, tanto do concreto como do aço. Aí vem a pergunta final. Com o resultado dos ensaios, tomar decisões. Quais são as decisões? Recuperar e ou reforçar. Né? Vai depender de cada caso, o aumento da temperatura, a velocidade que a temperatura aumentou no concreto e também a temperatura máxima que o concreto atingiu. Tudo isso é importante porque quando a temperatura cresce muito rápido, você pode ter aquelas explosões no concreto que joga concreto para tudo quanto é lado. Tá? Então, todos esses detalhes você tem que analisar para ver onde é que você vai tratar fissura, se você vai reforçar com encamisamento, se vai reforçar com a manta de fibra de carbono. Todos esses detalhes são importantes quando você faz análise visual associados a ensaios laboratórios, né? Que são ultrassom, extração de corpo de prova e outros que se façam necessários. E, numa situação mais complicada,
demolir algumas peças estruturais ou até a própria estrutura, a depender de como foi a situação desse fogo. Então veja bem, Ilka, era isso que eu queria falar sobre o fogo nas estruturas de concreto armado. Espero que você tenha gostado e que vocês também tenham gostado. Quem gostou, por gentileza, curta, compartilhe, se cadastre no canal para que o canal possa ganhar relevância e chegar em mais pessoas e aumentar o debate da engenharia civil. Ative o sininho que todos os dias de segunda a sexta-feira um novo vídeo entrará às 15 horas de Brasília, ok? E não esqueça de dar uma olhada aqui no nosso curso que ele está realmente muito bom. Um abraço e no próximo vídeo nós vamos fazer um Engenharia em Segundos. Um abraço e até lá.